Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui com um novo tema do canal Família e Escritura Plena. Vamos lá, o tema de hoje é esse aí: extemporaneidade doutrinária do cristianismo. Vamos repetir o tema? Extemporaneidade doutrinária do cristianismo. Esse é o tema de hoje, meus irmãos. Vamos avançar um pouquinho mais no conhecimento da verdade. Então vamos hoje tratar o que significa esse tema, né? Extemporaneidade doutrinária do cristianismo. Porém, vamos solicitar aqueles que ainda não são inscritos que façam a sua inscrição agora, comente, compartilhe e não esqueça aí do like. Quem desejar fazer parte de um grupo de WhatsApp, aí nos solicite aí um grupo da sua capital ou grupo geral. Se desejar receber os links das apresentações de quartas e domingos, é só nos solicitar, avisando aí que os horários são quartas-feiras às 20 horas e aos domingos às 19 horas, tá bom? Então aí está o tema na tela: extemporaneidade doutrinária do cristianismo. Então nós temos, primeiramente, vamos verificar o que significa esse tema, extemporaneidade. Nós vamos verificar o significado do nosso tema de hoje. Primeiro, nós temos que entender o que é algo extemporâneo. Você sabe o que significa algo extemporâneo? O que significa extemporaneidade? Vamos entender? Extemporaneidade é o que passou do tempo, correto? Ou ainda não chegou. Então tudo que é extemporâneo é o que passou, o que já não é de hoje, né? Não é para hoje, e o que ainda não chegou. Então isso significa algo extemporâneo. O que está fora do prazo. Um exemplo é o que está fora do prazo, ou seja, está já extemporâneo. Então, como dito, o que está no atraso ou mesmo indevidamente antecipado, correto? Então aqui nós vamos citar um exemplo de algo extemporâneo por atraso, por ter perdido, por exemplo, o prazo, né? O prazo para cumprir determinada coisa. Por exemplo, o aluno entregou o trabalho extemporaneamente, motivo pelo qual teve prejudicada a sua nota. Então entendeu o que é extemporaneidade? Agora é importante. Em princípio, meus irmãos, tudo que está fora do tempo seria algo extemporâneo, seja antes ou seja depois. Então tudo que está fora do tempo é algo extemporâneo, tá? Seja antes ou seja depois. Então nesse entendimento, nós vamos tratar desse tema de hoje, o que significa quando dizemos extemporaneidade doutrinária do cristianismo. Vamos entender. Então, isso significa que uma doutrina no tempo dos apóstolos, por exemplo, dizendo que o dia de Cristo, o dia do ungido, já havia se cumprido, antes do evangelho ter sido pregado a toda criatura e antes da apostasia e da revelação do homem do pecado e da queda do templo, uma doutrina assim seria uma doutrina extemporânea, fora do tempo, correto? E isso, o próprio texto de Shaul, que é Paulo, né, na Bíblia, indica quando relata em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 a 4, onde diz que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia do ungido já estivesse cumprido. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste, vamos prestar atenção, o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se levanta contra
tudo que se chama eterno Criador ou se adora, de sorte que se assentará como o Eterno no templo do Eterno, querendo parecer o eterno Criador. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 2 a 4. Por outro lado, meus irmãos, a extemporaneidade em nosso tempo também, tá? Assim como haveria extemporaneidade no tempo em que aquelas coisas ainda não haviam se cumprido no tempo lá dos apóstolos. Então, por outro lado, a extemporaneidade em nosso tempo, em afirmar que as profecias que o Mashiach lá indicava em Mateus 24, aquelas predições, né, ainda estão se cumprindo em nosso tempo, ou que ainda vão se cumprir no futuro. Falar dessa forma, um ensino desse, uma doutrina dessa, se trata de uma doutrina extemporânea, fora do tempo. O que significa dizer que é uma doutrina, como já falamos, uma doutrina extemporânea, tá? Significa dizer que é uma doutrina extemporânea. Afirmar em nossa geração, no nosso tempo, que todas as profecias ainda não se cumpriram. Quando no texto de Mateus 24, como nós podemos ler em nossas Bíblias, afirma que não passaria aquela geração sem que todas aquelas coisas preditas, anunciadas, se cumprissem. Correto? Assim, dessa forma aqui, ó, como está escrito aqui, ó, com toda certeza, vejam, o Mashiach, que é o Cristo, né? Ele diz com toda certeza. Na verdade, com toda certeza vos afirmo que não passará esta geração, a geração dele, é claro, até que todos esses eventos se realizem. Vocês estão percebendo? Mateus 24, 34. Mas que geração mesmo? A geração que eles estavam vivendo naquele tempo. Então, é uma afirmação extemporânea dizer que os ditos eventos, né, de Mateus 24 ainda não se realizaram. É uma doutrina extemporânea dizer que nem todos os eventos, nem todas as predições de Mateus 24 não se cumpriram naquele tempo. Dizer que ainda tem que se cumprir em nosso tempo é um ensino, é uma doutrina extemporânea do dito cristianismo aí do nosso tempo. E no texto de Lucas, capítulo 21, versículo 22, se confirma a extemporaneidade daquelas predições como sendo para a nossa geração. E vamos ler o texto aqui, ó. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Lucas 21, 22. De que ele estava falando? De que ele estava falando? Dos dias de vingança, que já se cumpriram ali na invasão de Roma, na cidade de Jerusalém. Entendeu? Então é isso. Agora, sobre um movimento, nós podemos dizer que foi um movimento religioso que surgiu. Na verdade, surgiu um movimento religioso, mais especificamente no terceiro século, né? Lá pelo século III, né? No terceiro século, surgiu um movimento religioso. Sobre esse movimento religioso, muito aceito e difundido por quase 2 milênios, tá? Sendo mais preciso, muito aceito e difundido por 1821 anos, até o presente ano, né? O ano de 2022. Então surgiu um movimento religioso muito aceito, né? Pelas pessoas. As pessoas acreditam muito nesse movimento religioso, né? Sobre esse movimento cristianismo católico e depois cristianismo protestante. Então, esses dois movimentos, o primeiro que surgiu, cristianismo católico, e depois cristianismo evangélico ou protestante, sobre esses dois movimentos, nós podemos afirmar com toda certeza que se trataram esses dois movimentos de
invenção dos homens. Eles inventaram uma religião chamada cristianismo. Primeiramente católico e depois, não satisfeito, surgiu lá pelo ano de 1500, né, Martinho Lutero, que inventou um outro cristianismo chamado cristianismo protestante, né? Isso se trata, esses dois movimentos se trataram de invenção dos homens. Então o que temos que dizer aqui, o que nós temos que dizer é que não há nenhum texto, né, da Bíblia, uma religião, não há em nenhum texto uma religião chamada cristianismo. Você encontra uma religião chamada cristianismo e depois uma religião chamada cristianismo protestante? Você não encontra. O que acontece é que lá no início, né, para o advento do ministério do Espírito, o Mashiach, que é o Jesus, né, na Bíblia, em nossas Bíblias aí, o Mashiach disse aos seus discípulos, em Lucas 24, 49, o seguinte, olha só, e eis que sobre vós, sobre quem? Sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém. Eles estariam inventando uma religião? Não, olha só. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Né? Então nós acabamos de ler esse texto aí, de Lucas 24, 49. Vejam o que ele disse aí, que eles deveriam fazer, ficar na cidade de Jerusalém. Ali não estava sendo inventada uma religião chamada cristianismo. Então vamos ler aqui outro texto aqui, sobre essa mesma coisa, em Atos capítulo 1, versículos 4 a 5, que diz, e estando com eles, quem? O Mashiach estava com eles, né? E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que o quê? Criassem, inventassem uma religião? Não, mas que esperassem o quê? A promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, Yahuhana, ou João, que está escrito aqui, batizou com água. Mas vós quem? Eles, né? Sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois destes dias, né? Atos capítulo 1, versículos 4 a 5. Agora é o seguinte, será que ficar em Jerusalém até que Pedro os reunissem no cenáculo? Será que seria isso? Será que eles deveriam ficar em Jerusalém até que viesse Pedro, surgisse Pedro, e os reunissem ali num cenáculo como chefe, ele sendo o Papa, o primeiro Papa, o chefe do cristianismo? Será que seria isso? Não, não é isso. Eles deveriam ficar na cidade de Jerusalém, até mesmo porque ainda eles não poderiam ir aos gentios. Então não houve nenhuma indicação de que eles precisariam, né, ficar num só lugar. Não havia indicação de que eles deveriam ficar num só lugar específico, mas eles deveriam ficar na cidade de Jerusalém. Então não havia indicação, nenhuma indicação de que eles precisariam ficar num só lugar específico, ou seja, no cenáculo. Não havia essa indicação. O Mashiach não disse para eles, fiquem no cenáculo e que Pedro é o chefe de vocês. Não. O Mashiach disse que eles deveriam ficar o quê? Na cidade de Jerusalém, correto? Mas eles, o que aconteceu, minha gente? Eles permaneceram ali reunidos. Eles permaneceram reunidos. Não que o Mashiach teria dito para eles inventarem uma religião, mas eles permaneceram reunidos ali, quase 120 pessoas, conforme nós podemos ler em Atos, né, capítulo 1, versículo 15, onde diz, naqueles dias, Kefa, que é Pedro aqui, né, levantou-se entre os irmãos. O que aconteceu? Pedro se levantou. Ou será que o Mashiach o constituiu como o primeiro Papa? O chefe da religião chamada cristianismo? Não. Naqueles dias, levantou-se Pedro. Poderia se levantar outro qualquer, mas levantou-se Pedro. Mas quem disse que ele tinha que se levantar? Para que ele fosse o Papa, né? Naqueles dias, levantou-se entre os irmãos, porque também
Kefa era um dos irmãos. Naqueles dias, Pedro aqui, né, levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas, conforme vocês estão vendo aqui, né? E Atos, capítulo, podemos verificar isso em Atos, capítulo 1, versículo 15. E no texto de Atos também, capítulo 2, né, versículos 1 a 4, relata que houve um acordo, minha gente. Houve um acordo entre eles. Houve um acordo entre eles de que eles deveriam permanecer num só lugar. Não foi Pedro que inventou uma religião. Ele não foi o primeiro papa, como se afirma na religião chamada cristianismo, correto? Mas eles permaneceram num só lugar, em comum acordo. Eles entraram num acordo e nós podemos provar isso lendo aqui o texto, ó. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, dia de uma festa judaica, né? Estavam todos concordemente. Ou será que estava sendo criada uma religião? Eles estavam ali, né? Estavam todos concordemente, no mesmo lugar. Então eles estavam em comum acordo. Eles resolveram estar no mesmo lugar, né? Conforme Atos capítulo 2, versículo 1. Isso que significa estavam todos concordemente no mesmo lugar, ou seja, no cenáculo. Então foi nesse tempo que se levantou Pedro ali para que falassem ali com eles ali, né? Então nós podemos observar, observe aí você, né, que se encontrar concordemente no mesmo lugar é o mesmo que um grupo de pessoas, até mesmo em nosso tempo, resolva fazer uma reunião. Então se eu resolver fazer uma reunião aqui em casa, uma festa de aniversário, é isso, entendeu? Então estar no mesmo lugar concordemente é o mesmo que um grupo de pessoas resolva fazer uma reunião e não uma submissão, como se diz, a um sistema onde se constituam obrigações permanentes com administradores pagos, inclusive destinados a promoverem as liturgias, né? Ou seja, as celebrações religiosas num lugar chamado templo cristão, entendeu? Mas sobre esse modelo de templo, esse modelo religioso de celebrações, de liturgias, era o modelo proposto na Velha Aliança, ou seja, no Velho Pacto, no Velho Testamento, dito na carta aos Hebreus, né? Capítulo 8, versículo 13, e também capítulo 9, versículos 1. Versículo 1, aliás, onde diz o seguinte: quando o Eterno fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a aliança anterior. E aquilo que se torna obsoleto e antiquado, logo desaparece. Hebreus 8, 13. Né? Então está dizendo que a velha aliança desapareceu, se tornou inválida. Correto? Quando? Quando veio a nova aliança no sangue do Machia. Quando ele morreu, derramou seu sangue ali no madeiro. Então a primeira aliança, ela tinha regras. Ela tinha regras para adoração. Você percebe que hoje se faz regras para adoração? As pessoas têm que estar num templo, né, com objetos do culto ali, celebrações, levantando as mãos, fazendo aquelas coisas todas, um culto físico. Mas veja, a primeira aliança que era assim. Olha só, a primeira aliança tinha regras para a adoração, bem como um santuário, percebe? Terreno. Hebreus 9:1. Mas sobre isso aí, né, que nós estamos tratando. Depois, o próprio Cristo, ele ensinou que não haveria mais um lugar de adoração, correto? Não haveria mais um lugar de adoração, conforme o que ele falou para o quê? A mulher samaritana, no livro de João, capítulo 4, versículo 19 a 24, a saber: disse-lhe a mulher: mestre, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Cristo: mulher, crê-me que a hora vem
A hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai num templo cristão. Não. Adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. O Eterno é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João, né, e Al-Ruhana, capítulo 4, versículos 19 a 24. Então, meus irmãos, nós estamos observando que a extemporaneidade do cristianismo, essa comunidade que todos nós conhecemos, a extemporaneidade dessa religião, do cristianismo, essa comunidade existente em nossa geração, vai além, vai para o passado da velha aliança. Não é verdade? Doutrinas que sequer havia nos ensinos pregados pelos apóstolos. De maneira que as pessoas hoje ainda veneram um suposto lugar de adoração. Isso acontece. Nós passamos por isso. Que é o templo cristão, o templo católico. As pessoas veneram, acham que ali é a casa, como diz, a casa de Deus que eles falam. Não é verdade? Templos de pedra, tá? São templos de pedra, mas eles dizem que é o lugar de adoração. Não é verdade? Templos de pedra feitos por mãos dos homens. Indo na contramão do que disse tanto Estevão como também o próprio Shaul, ou Paulo, na Bíblia. Nos seguintes textos aqui, no seguinte texto aqui, Estevão especificamente. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo habita em templos cristãos. Não, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Percebe? Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Que obra é essa? Como eles dizem, a obra de Deus. Né? Que casa me edificareis? Diz quem? O soberano. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Atos capítulo 7, nós podemos ler nos versículos 47 a 50. Correto? Correto. Então é certo, meus irmãos, que algumas pessoas, elas vão dizer que elas não veneram um lugar de adoração. É claro, se você falar isso aqui, as pessoas vão falar, né? Qualquer um que aí é cristão em nosso tempo vai dizer que eles não veneram. Não veneram somente falando, porque na prática as pessoas veneram porque elas acham, elas se sentem mal quando elas deixam de frequentar. Você percebe? Então algumas pessoas elas vão dizer que elas não veneram um lugar de adoração. Mas a realidade é que essas pessoas, eu não digo todas, né? Elas deixam de frequentar, quando elas deixam, né? Ao deixarem, elas deixam de frequentar esses templos, quando elas fazem isso, elas se sentem culpadas, como se estivessem afastadas, necessitando assim de, no que se diz, voltar à comunhão. Então as pessoas que, como se diz, se desviam, elas se afastam, se diz, aquelas pessoas que não frequentam esses templos, se diz que essas pessoas estão fora da comunhão. Não é verdade? Não é isso que acontece? Elas estão fora da comunhão. O que acontece é que as pessoas se sentem culpadas, com a consciência pesada. Então é isso que acontece. Então, na verdade, o povo se vicia. O povo se vicia em ter que frequentar religiosamente esses lugares chamado templo, chamado casa, como eles dizem, casa de Deus. E assim, claro, eles vão refutar essa nossa fala, vão refutar essa nossa mensagem, uma vez que vão utilizar vários textos para tentar comprovar que essa comunidade que nós já conhecemos, né, é o que eles entendem se tratar do que se diz corpo de Cristo, com base em alguns textos, como, por exemplo,
1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, onde diz o seguinte: ora, vós sois corpo de Cristo. Quem? Vós quem? Estava tratando deles ou de nós? Vós sois corpo de Cristo e individualmente seus membros. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Percebeu? Mas, meus irmãos, saibam, né, que a aplicação desse texto, né, para pessoas aqui em nosso tempo, se trata de uma extemporaneidade. Nós falarmos sobre nós, que nós somos o corpo de Cristo, se trata de um ensino extemporâneo. Por quê? E por que nós dizemos isso? Porque o corpo de Cristo, ou seja, a congregação, o corpo de Cristo, estava sendo o corpo de Cristo, a congregação, como se diz, a igreja que as pessoas falam, tá? Estava sendo edificada na doutrina dos últimos dias. A doutrina dos apóstolos, conforme nós podemos ler em Atos, capítulo 2, versículo 14 e 17, onde diz o seguinte: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos notório isto, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens, não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Em relação a quem? A nós? Com certeza não. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias, que últimos dias? Dizer que hoje nós estamos nos últimos dias se trata de uma doutrina extemporânea. É a extemporaneidade do cristianismo no nosso tempo, né? Olha só o que diz: e nos últimos dias acontecerá, diz o Eterno, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos capítulo 2, versículos 14 a 17. Então, eles é que eram o corpo de Cristo. Sobre eles, aquela promessa foi para eles. A profecia ali que foi feita pelo profeta Joel. Eles eram o corpo de Cristo, porque eles estavam na doutrina dos apóstolos, na doutrina dos últimos dias, até mesmo porque a profecia dizia, nos últimos dias, você percebe? Então é isso. Não nós. Aquela profecia não se refere a nós. Então nós aqui não somos o corpo de Cristo que teríamos, né, recebido ali a promessa, né, que viria sobre os filhos do Eterno, né, que foi a profecia de Joel. Então não nós. E se confirma aí a doutrina dos últimos dias, aquele reinado do ungido, né? Vamos ler aqui, ó. Havendo o Eterno antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus 1:1. Então o problema todo é que o cristianismo, essa religião de hoje, prega uma doutrina extemporânea, dizendo que nós estamos nos últimos dias e que somos o corpo de Cristo. Na atualidade não é verdade. Olha só, quando que foi falado pelo Filho? Nos últimos dias. O Filho não estava falando conosco, estava falando com quem estava vivendo nos últimos dias. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Então ele estava falando com o seu corpo, ou seja, ali o corpo de Cristo, entendeu? Hebreus capítulo 1, versículo 1. Então, Cristo, ele não está falando conosco hoje sobre o que breve deve acontecer ainda, sobre o que breve deveria ocorrer em sua vinda. Cristo não está falando conosco. Cristo estava falando com eles que estavam vivendo os últimos dias. A saber que aquelas pessoas, elas estavam na expectativa, né? O esperando para a salvação do corpo da humilhação. Não nós.
como nós podemos ler em Hebreus, né? Na carta aos Hebreus, aqui nesse texto, ó. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado. A quem? A nós? Não. Aos que o esperam para a salvação. Hebreus 9, 27 a 28. Que salvação era essa que eles estavam esperando? A salvação do último dia. Ou seja, a salvação do corpo da humilhação. Eles seriam salvos do corpo da humilhação para o corpo da glória. Seriam filhos do Eterno a partir de então, na gloriosa liberdade dos filhos. Entendeu? Então ali foi o quê? A completa redenção. Ali a salvação se completou no último dia. Hebreus 9, 27 a 28. E na carta de Pedro, né, Kefa, na carta de Kefa, que é Pedro em nossas Bíblias, há o relato de que eles estavam apressando a sua vinda, tá? Certo que seria para, com certeza, aquele tempo. Olha só o que está escrito nesse texto. Devem, pois, aguardar esse dia, Pedro escrevendo em sua carta. Devem, pois, aguardar esse dia. Para quem que ele estava falando? Para nós? Não. Ele estava falando para a congregação, para o corpo de Cristo. Nós não. Devem, pois, aguardar esse dia, apressando a vinda. Apressando a vinda, né? Então demoraria 2000 anos até hoje. Olha só, apressando a vinda desse dia do Eterno, em que os céus em fogo e os elementos ardendo se fundirão. 2 Pedro 3,12. Então o problema é de que muitas pessoas acham que o que Kefa está falando aqui é que os céus em fogo e os elementos ardendo, se fundindo, seria o planeta Terra sendo destruído, por exemplo, por um meteoro caindo aqui, então o planeta Terra explodindo, isso tudo aqui deixando de existir. Quando, na verdade, Pedro estava falando, aqui o que ele estava tratando era uma figura de linguagem sobre o que iria passar e o que viria depois no século seguinte, ou no século vindouro, ou na era que haveria de vir, ou no mundo por vir, que o próprio Mashiach falou. Então olha só o que ele disse aqui, ó. Devem, pois, aguardar esse dia, apressando a vinda desse dia, devem, pois, aguardar esse dia, apressando a vinda desse dia do Eterno, em que os céus em fogo e os elementos ardendo se fundirão. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 12, né? Então, se eles estavam ali, aguardando ardentemente, né, apressando sua vinda, a extemporaneidade dessa doutrina, desse ensino, para o nosso tempo, correto? Até mesmo porque já provamos, né, por várias vezes, já provamos pela própria Bíblia e os textos do Evangelho também, que a sua vinda, a vinda de Cristo, já se cumpriu por volta lá do ano 70, que foi quando houve a queda do templo, correto? É por isso que nós afirmamos nesse tema de hoje, extemporaneidade doutrinária do cristianismo, correto? E ainda sobre o procedimento praticado, né, no cristianismo, nessa comunidade existente hoje, que além de se tratar doutrina extemporânea, ainda há completa deturpação se formos olhar pelos textos bíblicos. Por exemplo, a falsa doutrina do dízimo. Nenhum apóstolo tratou dessa doutrina, desse ensino, como algo que eles devessem praticar. Se tratava de rudimentos da lei de Moshe, ou lei de Moisés, correto? Mas quem foi, né? Quem que foi de forma deturpada e ainda também extemporânea, criou tal doutrina, a doutrina do dízimo. Quem foi? Quem foi? A Igreja Católica institucionalizou a cobrança no Concílio de Macon em 585, marca aí, em 585, estabelecendo
a quantia de 10% das posses dos fiéis. Mas foi Carlos Magno, rei dos francos, que expandiu a prática. Conforme alargava o seu império, Carlos Magno, né, no século IX, difundia ali a cobrança nas regiões que ele conquistava. Então, com o tempo, os governos entraram na jogada. A igreja, é claro, a mãe romana, permitiu reis a cobrarem o dízimo mediante o compromisso de expandir a fé cristã. Então isso é dito por Diego Omar, um historiador da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, com a separação entre a igreja e o Estado, a partir do século XVIII, então o dízimo voltou a ser um tributo exclusivamente religioso. Aí quando foi o surgimento dos evangélicos, né? Além de ser uma prática extemporânea sobre o dízimo, há algo ainda pior com essa falsa doutrina, né? Essa falsa doutrina em dinheiro, quando se tenta invocar para os ensinos em nosso tempo a Bíblia como fonte de inspiração e doutrina para o que se diz aí, doutrina da igreja, ou como eles dizem, doutrina para o Novo Testamento. Não há, meus irmãos, sequer uma indicação para a entrega do dízimo em dinheiro, nem mesmo na Velha Aliança, embora os líderes digam que tinha sim dízimo em dinheiro. Não é verdade, nós daqui a pouco vamos ouvir aqui um áudio e vocês vão comprovar o que eles dizem, né? E depois da Nova Aliança, não há nenhuma indicação na Nova Aliança, nem por alimentos e muito menos por dinheiro. Mas falando do tempo e para quem se deveria pregar a doutrina do dízimo, né? Vamos ler aqui quando que foi o tempo, né, desse ensino, essa doutrina. Nós podemos ler em Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Foi para a congregação? Ou como se diz, foi para a igreja? Foi para o corpo de Cristo? Não foi, né? Nós podemos ler, foi para quem? Nós vamos ler aqui, ó. Malaquias, capítulo 1, versículo 1, que diz: peso da palavra do Altíssimo contra a congregação, contra o corpo de Cristo. Não, não é isso. Peso da palavra do Altíssimo contra Israel, por intermédio de quem? De Malaquias, um profeta. Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Então vocês estão lendo aqui o texto. Para quem que veio essa doutrina? Peso da palavra do Altíssimo contra Israel, por intermédio de Malaquias, capítulo 1, versículo 1 aí de Malaquias, né? Roubará, vamos ler outro texto seguinte aqui mais adiante. Roubará o homem ao Eterno, com quem que estava falando? Com Israel, não é verdade? Ó, contra Israel. Vamos ler aqui o texto aqui que está mais adiante, né? A partir do capítulo 3. Roubará o homem ao Eterno? Para quem? Para o corpo de Cristo? Para a congregação? Não. Para a chamada igreja hoje, a dita igreja hoje? O cristianismo também não. Roubará o homem ao Eterno? Todavia vós me roubais, dizeis. Em que te roubamos? Todavia vós me roubais e dizeis. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Que é isso aqui? Era Israel, gente. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda o quê? Todo o corpo de Cristo, todo o corpo ungido, toda a igreja católica ou toda a igreja evangélica, não. Toda esta nação, correto? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja o quê? Dinheiro, não. Mantimento, alimento, ó, mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto. Diz o Altíssimo dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós quem? Israel, uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. E por causa de vós quem? Israel, né? Repreenderei o devorador e ele não destruirá o dinheiro dos seus cofres. Não destruirá os frutos da vossa terra. E a vossa vida no campo não será estéril. Diz quem? O Altíssimo dos Exércitos,
capítulo 3, versículo 8 a 11, versículos 8 a 11, do livro de Malaquias, doutrina para ensino da lei de Moisés para Israel. Não tem nada a ver com o ensino dos apóstolos, correto? Então, quer dizer, o que quer dizer? Pregar dízimo em dinheiro, além de se tratar de uma deturpação da verdade, é isso que acontece, ainda é um ensino extemporâneo também. Mas ouça o que diz agora um pregador evangélico. Vamos ouvir aqui o que diz um pregador evangélico. Vou ligar aqui o áudio para que vocês ouçam, né? Vamos ouvir o que ele diz. Vou ligar aqui. Vamos ouvir. Tem que plantar e colher, isso toma muito tempo. Então Deus decidiu o seguinte: a tribo de Levi, que é a tribo dos filhos de Arão, a tribo de Levi vai cuidar do santuário. E para que eles tenham tempo para cuidar apenas do santuário, que é muito detalhado, eles não vão plantar nem vão colher. Vocês vão tirar 10% de toda a sua colheita, de tudo que vocês ganham. Na época não havia dinheiro em forma de moeda. A moeda só vai ser inventada lá pelo 8º século a.C. Ele está dizendo que naquela época não havia dinheiro, que o dinheiro só foi inventado no tempo de Cristo. Só que o dinheiro, na verdade, eram ciclos de prata, correto? Era a forma como seria o dinheiro da época. Vamos continuar ouvindo ele aqui. Vocês vão tirar 10% de tudo e levar para o santuário para... Ele está dizendo que eles deveriam tirar 10% de tudo e levar para o santuário. Percebeu? Vamos continuar ouvindo aqui. A manutenção daqueles que trabalham na obra, na tribo de Levi. Então eles levavam de que forma? Levavam em forma de cereais, ou em forma de animais, ou em forma de ciclos de prata. Mentira. Mentira. Não podia levar em forma de ciclos de prata para a casa do tesouro. Não. Ciclo de prata eles usavam para que eles pudessem vender o dízimo deles. E como quem morava distante, trocava o seu dízimo, os proprietários de terra trocavam o seu dízimo, né, em ciclos de prata e se dirigiriam para próximo do local de onde eles deveriam entregar o dízimo, que seria alimentos, e depois lá naquele local, o ciclo de prata que eles tinham trazido, né, nas bolsas, né, que era o valor do dízimo deles, eles deveriam novamente comprar tudo que eles quisessem de alimentos e até mesmo bebida forte. E eles deveriam fazer o quê? A festa. A festa ali. Os seus familiares, os amigos poderiam estar ali comendo o dízimo. Nada de entregar ciclo de prata na casa do tesouro. Vamos continuar ouvindo esse famoso líder religioso aqui de nosso tempo. Quando alguém vendia, porque os ciclos de prata eram pedaços de prata que pesavam numa balança. Então é como se eu falasse assim: Karine, eu quero comprar esse tipo óculos. o quilo do ouro. Que exatamente, Quanto que custa esse sofá? Esse sofá aqui custa 300 gramas de prata. Aí eu pego 300 gramas de prata e te dou pedaços de prata. Depois inventaram a moeda. Então as pessoas deveriam levar para manutenção. E os da tribo de Levi... Ele está dizendo que as pessoas deveriam levar os ciclos de prata para o quê? A manutenção do templo. Não é verdade não, tá, gente? Nós já apresentamos um tema sobre isso e vamos voltar a falar sobre isso. Olha também, além de haver uma extemporaneidade do ensino como sendo dízimo para o nosso tempo e até mesmo para o tempo dos apóstolos que não foi, ainda se deturpa a verdade. Vamos lá. Para não se enriquecerem, eram os únicos que não tiveram uma terra para eles. Eles viviam sustentados dos dízimos que os outros davam. Com o passar do tempo, na época de Malaquias, Deus advertiu ao povo: vocês me roubam. E vocês perguntam: em que nós te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Ele fala: trazei os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro era o templo, tá? Se referia à lei de Moisés. Vamos lá, vamos continuar. Para que fique cheia a minha casa. Qual era a casa do tesouro? O templo que eles estavam reconstruindo. O templo. Na época de Jesus, havia o shekel do templo. E Jesus nunca se opôs a isso. Já havia a questão de impostos e tudo? Havia impostos, e o imposto era separado do dízimo. Não fazia parte. Não fazia parte. Aí, quando vem o Novo Testamento,
o dízimo continua. Tanto é... Mentira! Ele diz que quando vem o Novo Testamento, o dízimo continua. Não é verdade, gente. Porque o Novo Testamento só vem depois da cruz. O problema todo é que esses líderes evangélicos, eles dizem que o Novo Testamento começa quando nasce o Mashiach, quando é ali o relato ali dos chamados, os ditos 4 evangelhos, né? Então não é verdade. O Novo Testamento é só a nova aliança, só veio na cruz, só veio no sangue do Mashiach. Então quando o Mashiach, quando Cristo falava de dízimo no seu tempo, ainda era lei, ainda era a velha aliança, entendeu? Mas ele está dizendo aí, quando vem o Novo Testamento, ou seja, quando vem a nova aliança, aí ele diz que o dízimo continuou. Mas porque ele acha que é a nova aliança ali quando o Mashiach ensinava que se deveria entregar ali o dízimo, os escribas, fariseus, o dízimo, né, os dízimos da hortelã, do endro, do cominho. Ainda continuava a velha aliança, não era a nova aliança. Percebeu aí o engano aí? Vamos continuar ouvindo aqui. Que o dízimo continua, que Paulo fala o seguinte, Olha só, ele diz que o dízimo continua e que Paulo, olha só, ele coloca ainda Shaul nisso, ó. Tenho o direito de viver do dízimo. Olha, ele está dizendo que Shaul disse em suas cartas que ele tinha direito de viver do dízimo. Eu pergunto a vocês, onde está escrito isso? Que Shaul disse que ele tinha direito de viver dos dízimos. Não é verdade, gente? Então vamos continuar ouvindo aqui, ó. Mas como Paulo tinha um problema ali, que muita gente não aceitava o apostolado de Paulo por causa do passado dele, Paulo falou, olha, para evitar confusão, eu vou ficar trabalhando em tendas, fazendo tendas como eu sempre fiz. Mas eu teria o direito de viver do evangelho, viver do dízimo. Quem prega... Viu o que ele falou? Viver do evangelho, viver do dízimo. Muita mentira, gente. É muito engano. É isso que acontece, é muita mentira, muito engano. Deixa eu colocar aqui de novo aqui, que saiu da tela aqui. Então vocês estão percebendo que esses líderes religiosos, eles usam a Bíblia para enganar as pessoas. E as pessoas acreditam nessas falas, né? É isso que o evangelho tem o direito de viver dele, dizia Paulo. E as igrejas cristãs sempre tiveram o dízimo. Então a função do dízimo é a manutenção da obra de Deus. Então vocês estão vendo aí, vou parar aqui, ele está falando que as igrejas cristãs sempre tiveram o dízimo. Não é verdade. Né? Quando a gente considera o corpo do ungido, o corpo de Cristo. Não é verdade, porque nenhum apóstolo falou do dízimo para eles. Mas nós podemos entender aqui que Shaul usava a lei como forma, uma forma didática de ele apresentar uma verdade. Então ele se utilizava de forma didática da lei de Moshe, que já havia sido abrogada na cruz. Então, embora esse líder religioso aí que acabamos de ouvir agora, ensine toda essa deturpação das escrituras, nós vamos ler aqui agora o que disse Shaul, né, Paulo, na Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 4 a 18, sobre o que ele citou ali, que Paulo disse que abria mão do seu direito do dízimo, né? No caso que Paulo teria direito ao dízimo. Olha, gente, Shaul, ele era da tribo de Benjamim, ele não era da tribo de Levi, então ele não tinha direito a dízimo. O que ele está tratando ali, o que Shaul está fazendo, ele está utilizando a lei como uma forma didática ali, uma forma, uma didática que ele estava usando, ele estava se utilizando de um recurso, uma ilustração, usando a lei para trazer um ensino do evangelho. Então por isso que ele fala isso aí em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 4 a 18, que vamos ler aqui, ó. Acaso não temos direito de receber comida e bebida? Shaul está falando de quê? Acaso não temos direito de receber comida e bebida? Nós também não podemos receber comida e bebida hoje? Podemos. O que tem a ver com o dízimo lá da nação de Israel? Nada, né? Olha só o que Shaul fala. Vamos ler aqui. Acaso não temos direito de receber comida e bebida por nosso trabalho? Não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem outros apóstolos e como fazem os irmãos do ungido e Pedro? Ou será que só Barnabé e eu precisamos trabalhar para nosso sustento, para nos sustentarmos? Que soldado precisa pagar pelas próprias despesas? Que agricultor planta uma videira e não tem direito de comer dos seus frutos? Que pastor cuida de um rebanho e não tem permissão de tomar do seu leite? Será que expresso apenas uma opinião humana ou a lei diz o mesmo? Aí ele cita a lei, né? A lei. Pois está escrito na lei de Moisés, não amordassem um boi para impedir que ele coma enquanto trilha os cereais.
o Eterno estava pensando apenas nos bois quando ele disse isso? Será que na verdade não estava se referindo a nós? Sim, essas palavras foram escritas a nosso respeito e, portanto, quem ara e quem trilha o cereal deve ter a esperança de receber uma parte da colheita. Se plantamos sementes espirituais entre vocês, não temos direito a uma colheita material? Se vocês sustentam outros que pregam a vocês, não temos ainda mais direito de receber o mesmo sustento? Mas nunca fizemos uso desse direito. Preferimos suportar qualquer coisa a fim de não sermos obstáculo para as boas novas a respeito de Cristo. Percebeu? Vocês não sabem que os que trabalham no templo se alimentam das ofertas, comida, das ofertas levadas ao templo? Tá percebendo aí? E os que servem diante do altar recebem uma parte dos sacrifícios oferecidos no altar? Vamos abrir um parênteses aqui, gente. É porque no tempo que Shaul está escrevendo isso aqui, essa prática ela continuou na nação de Israel, embora a lei já tivesse sido tirada, entendeu? Então por isso que ele está trazendo o ensino, fazendo alusão à lei de Moisés. Olha só, vamos ler de novo aqui, ó. Vamos voltar. Vocês não sabem que os que trabalham no templo se alimentam das ofertas levadas ao templo e os que servem diante do altar recebem uma parte dos sacrifícios oferecidos no altar? Da mesma forma, o Altíssimo ordenou que os que anunciam as boas novas vivam o quê? Pelo dízimo judaico. É isso? Não vivam pelas boas novas. Shaul não está dizendo que a congregação deveria levar dízimos para ele, 10% de nada. Entendeu? Vivam pelas boas novas. Contudo, nunca usei de nenhum desses direitos, não escrevo isso para sugerir que desejo agora começar a fazê-lo. De fato, prefiro morrer a perder o privilégio de me orgulhar de pregar sem cobrar nada. E, no entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impedido pelo Eterno a fazê-lo. Ai de mim se não anunciar as boas novas. Se o fizesse por minha própria iniciativa, mereceria pagamento, mas não tenho escolha, pois o Altíssimo me confiou essa responsabilidade. Qual é, então, minha recompensa? Olha só qual era a recompensa referente ao Evangelho para Shaul. Qual é, então, a minha recompensa? É a oportunidade, é o quê? É o dízimo? Não, é a oportunidade de anunciar as boas novas sem cobrar nada de ninguém, de modo a não desfrutar os direitos que tenho por anunciar as boas novas, né? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 4, versículos 4 a 18, correto? Então é isso. Então aquele direito que Shaul tratava era enquanto a boa nova, o evangelho, ainda estava sendo anunciado. Hoje, o Eterno não separa ninguém para pregar a boa nova, porque a boa nova já foi pregada naquele tempo. Mas ele mesmo disse, né? Shaul mesmo disse que a boa nova, ou seja, o evangelho, já foi pregado a toda criatura debaixo do céu naquele tempo, conforme o texto de Colossenses, capítulo 1, versículos 21 a 23, que diz: e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, as obras da carne, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, vamos prestar bastante atenção agora aqui, ó. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que ainda continuará sendo pregado, que será pregado no século XXI, não. E que foi o evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Shaul, Paulo, lá naquele tempo, me tornei ministro. Então vocês estão vendo aí que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu no tempo dos apóstolos. Colossenses, capítulo 1, versículo 21 a 23, né?
Então, deixa eu preparar aqui. Dizer em nosso tempo, meus irmãos, que o evangelho ainda não foi pregado é uma doutrina extemporânea. Falar que, como se diz, Jesus ainda vem, breve Jesus virá, ou que o evangelho ainda está sendo pregado, ou que o evangelho ainda tem que ser pregado a toda criatura debaixo do céu em nosso tempo, esse ensino é uma doutrina extemporânea. Então, como diz o tema aqui, ó, extemporaneidade doutrinária do cristianismo. Esse tema que nós apresentamos hoje. Então, meus irmãos, estamos agora concluindo a nossa mensagem hoje. Agradecemos a participação de todos. O próximo tema do canal Família e a Escritura Plena será domingo, 19 horas. Aguardamos todos online. Tchau!